Olá, pessoal! Hoje estou trazendo um vídeo com um tema um pouco mais leve. Como o título sugere, quero falar um pouco sobre mangás, animes, One Piece e também usar esses tópicos para fazer algumas reflexões relevantes. Caso tenham notado, a foto de perfil que escolhi para este canal é justamente do personagem chamado Luffy, que é o protagonista dessa série. Mas antes de entrar nos tópicos que quero abordar, gostaria de trazer um pouco de contexto sobre esse tipo de tema, principalmente para quem não gosta ou mesmo não conhece esse mundo. Não me entendam mal, eu não me considero exatamente uma pessoa adepta a essa cultura japonesa, que inclusive tem um nome, os chamados otakus. Eu realmente não acho que seja assim, porém, admiro bastante algumas séries de origem japonesa, como é o caso de One Piece. Tanto One Piece quanto outras séries como Dragon Ball, Naruto ou Digimon compartilham características semelhantes. Isso não significa que são idênticas, mas que seguem alguns padrões na construção de suas histórias, padrões que foram englobados no que conhecemos como estilo shonen. Em uma tradução livre, shonen é uma palavra do idioma japonês que carrega o sentido de algo jovem. Ou seja, se uma série é dita ser desse estilo, significa que ela é, basicamente, voltada para o público jovem. Agora, algo interessante é que, mesmo que alguém seja adulto, isso não a impede de gostar ou apreciar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu já tenho 30 anos e considero One Piece minha série de entretenimento favorita. Obviamente, esse tipo de relação tem suas peculiaridades, sendo para cada pessoa algo potencialmente diferente. No meu caso, eu consumi muito desse tipo de conteúdo quando ainda era criança e, hoje adulto, senti saudades e voltei a consumi-los. Inicialmente, apenas por nostalgia, mas acabei encontrando outros motivos para isso, como vou relatar mais adiante. Quanto ao estilo das séries shonen em si, temos um mundo que gira em torno de uma temática. No meio dessa temática, que pode ser basicamente qualquer coisa, e dentro desse mundo construído, normalmente temos um protagonista, que quase sempre é uma criança ou jovem, daí o estilo shonen. O enredo desse tipo de série é bastante semelhante, temos um protagonista que deseja chegar ao topo desse mundo construído. Normalmente, ele quer ser o indivíduo mais reconhecido entre todos e tem uma longa trajetória até alcançar esse objetivo. Ou seja, o final dessas séries é frequentemente previsível, e o objetivo de assisti-las é acompanhar o progresso do personagem até chegar ao tão esperado final já anunciado. Essas são técnicas de clichê usadas pelos autores, e não necessariamente são ruins, apesar da conotação pejorativa que a palavra clichê pode ter. Além disso, essas séries geralmente são publicadas e popularizadas em dois tipos principais de mídia, a digital, com os famosos animes, e a física, no formato de mangá. Essas mídias seguem esses padrões orientais, mas podemos compará-las com similares ocidentais, como o anime sendo comparado aos desenhos animados ou cartoons, e o mangá aos gibis ou quadrinhos. A questão de qual mídia é melhor é algo subjetivo e relativo, afinal, cada série pode ter a mesma história contada de maneira completamente diferente em cada uma das mídias, sem contar também a preferência pessoal do público que consome essas séries. Com One Piece, isso é basicamente o que acontece. Temos tanto o anime quanto o mangá contando a história. E, como curiosidade para quem não sabe, o mangá é geralmente a mídia em que o autor original trabalha, enquanto o anime é feito posteriormente por outra empresa autorizada. Às vezes, a equipe que trabalha no anime nem sequer tem contato direto com o autor da obra original. No entanto, One Piece parece ter algo especial. Nessa série, é evidente que tanto o autor quanto a obra original são respeitados em quaisquer outras mídias que não sejam o mangá. Isso é impressionante, pois conseguimos absorver bem os tópicos que o autor insere na história, mesmo consumindo outra mídia. E falando em tópicos, no começo, One Piece sugere aquele ar suave e descompromissado de uma série sem nada de relevante, mas, à medida que acompanhamos a história, vamos percebendo vários pontos incríveis. Sim, One Piece é uma série longa. Na verdade, creio que seja uma das séries desse estilo shonen mais longas de todas. Hoje, temos mais de 1.100 capítulos de mangá e episódios de anime. E não é para menos. Eiichiro Oda, o autor de One Piece, escreve essa série desde 1997. E, para nos surpreender ainda mais, são raras as vezes que Oda fez grandes pausas na serialização de One Piece. Ou seja,
Para todos os efeitos, One Piece tem um ritmo semanal de publicação. E, por mais que isso seja impressionante, infelizmente essa é uma das maiores barreiras para novos fãs se engajarem com One Piece. Mas o que quero destacar aqui é que assistir a série não significa que você precisará consumir todo esse conteúdo gigantesco de uma só vez. Sinceramente, fico bastante intrigado quando vejo pessoas dizendo que não vão acompanhar One Piece porque tem muitos capítulos ou episódios. E percebam a sutileza disso, as pessoas não dão nenhum outro argumento ou motivo para não assistirem, simplesmente dizem que não vão porque a série é longa. Não quero que pensem que estou dizendo que as pessoas não podem ter esse direito, pelo contrário, todos estão livres para tomar tal decisão. Porém, sinto-me motivado a tentar dar uma outra perspectiva para quem pensa dessa forma, afinal, como disse, me parece que essas pessoas chegam a essas conclusões baseadas em um único motivo que, ao menos para mim e para outros fãs, não é suficiente para se sustentar. Veja bem, eu repito, se essa série tem 1100 capítulos, isso não significa que você precisará ler todos de uma só vez, 7 dias por semana. Mesmo que fosse possível, obviamente é algo totalmente inviável de se fazer, além de ser impossível absorver o conteúdo naturalmente. Como exemplo, gostaria de usar o meu caso. Comecei o One Piece de forma totalmente despretensiosa há cerca de uma década. Não tinha intenção alguma de querer entender o porquê falavam tão bem de One Piece, mesmo quando na época existiam apenas uns 700 episódios do anime, ou algo assim. Estou fazendo esse vídeo hoje, em 2024, justamente porque naturalmente me dei conta do tempo que acompanho essa série e sequer percebi esse tempo passar. Nesse sentido, uma reflexão que gosto de fazer é, a pressa de chegar ao objetivo às vezes pode nos afastar de termos contato com coisas legais. One Piece é só um exemplo, mas se eu tivesse olhado a quantidade de episódios dessa série e decidido com base no tempo que levaria para concluí-la, basicamente estaria dizendo a mim mesmo que seria melhor escolher outra série mais curta para assistir, afinal, o fator crucial seria o tempo menor entre o início e o fim. Obviamente, tentei trazer essa conclusão baseada no tema que propus, mas, por mais que não se aplique a todos, certamente muitos podem se identificar com isso. No fundo, sabemos que é fato que, às vezes, podemos deixar muitas coisas de lado por temermos a dimensão do tempo. E por que exatamente tememos essa dimensão do tempo? Os motivos podem ser os mais variados, mas, certamente, a pressa é uma deles. A pressa pode ser entendida como um mecanismo inconsciente para nos fazer escapar de coisas que podem ser potencialmente perigosas. Nesse caso, nosso instinto pode entender facilmente a dimensão de tempo como algo danoso, afinal, o tempo gasto para ler ou assistir a One Piece inteiro é um tempo precioso. Muitos podem pensar, ao invés de assistir esse negócio gigante, eu poderia usar esse tempo para fazer algo produtivo. Mas agora pergunto a vocês, as pessoas que falam isso ou mesmo as que apenas pensam realmente aplicam o tempo economizado em algo mais produtivo? Não me entendam mal, não estou dizendo para que as pessoas gastem seu tempo em coisas inúteis, mas, dentro do contexto de One Piece, quero que entendam que acompanhar essa série não significa perder seu tempo de uma só vez. Como falei no meu exemplo pessoal, acompanhei One Piece durante uma década e posso afirmar, com toda certeza, que não senti nenhum tipo de sentimento de perda de tempo. O interessante em pensar sobre isso hoje é justamente o fato de que, ao refletir sobre o tema, sinto que hoje tenho muito mais controle e noção sobre como usar meu tempo. De certa forma, essa trajetória com One Piece, pelo menos até hoje, foi algo de positivo que consegui extrair. E aqui vale mais uma reflexão: você está fazendo as coisas por fazer ou está fazendo-as com o objetivo de sempre extrair uma lição? Pode parecer estranho, mas sempre será possível tirar algo de positivo de qualquer tipo de situação, mesmo das mais horrendas e terríveis, desde que estejamos abertos a ver tais ideias. Aliás, de forma alguma estou parabenizando coisas ruins que acontecem e aconteceram no mundo, dizendo que foram boas, mas sim que, se elas tinham que acontecer, foi possível ao menos extrair algo de positivo delas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que passem a ver não só One Piece, mas muitas outras coisas, como dignas de se engajar. Nem tudo precisa ser instantâneo em nossas vidas. E, assim como nas séries shonen, o final da nossa jornada já sabemos. O que importa é o que fazemos durante ela.
Tenham todos um excelente dia e até o próximo vídeo.